Rádio e TV Câmara Catanduva. Estamos iniciando mais um Acervo Catanduva, uma série de entrevistas com gente que faz parte da história da nossa cidade. E hoje em nosso estúdio, com muita honra, muito prazer, vamos bater um papo com o senhor Walner Pelizon, ex-presidente da Câmara Municipal de Catanduva e ex-vereador e funcionário público aposentado. Aposentado, né, senhor? Aposentado. Senhor Walner, nós queremos agradecer já, de antemão, por o senhor ter aceito o convite do nosso presidente da Câmara, vereador Marcos Cripa, para essa entrevista no Acervo Catanduva. Tá tudo bem? Tudo em ordem e obrigado pela deferência que vocês tiveram, você, Cripa e o pessoal. Estou às suas ordens para esclarecimentos, alguns que forem necessários. Bem, seu Walner Pelizon, realmente o senhor trabalhou com vários prefeitos. Sim. E a sua profissão era basicamente administrador? Na realidade, Magatti, vou historiar mais ou menos, eu trabalhei com 8 prefeitos, inclusive o último, Macchione, mas pouco tempo. Eu comecei trabalhando com José Antônio Borelli. Quando me procurou, eu era secretário executivo do clube de tênis. E ele me procurou para instalar e fazer funcionar o Instituto de Previdência dos Municipários de Catanduva. Isso em 1968. Nós fizemos isso em 69, eleito o prefeito o engenheiro João Rigini. Nós fomos convidados por ele e assumimos o departamento de administração da prefeitura. Posteriormente, terminado o mandato do Dr. João, nós assumimos com Pernechar a convite também. Depois ficamos com o Dr. Varley Agudo Romão por um determinado tempo, porque nós íamos pretenso candidato a prefeito, que felizmente não deu certo, por imposições familiares. Depois do Varley, nós assumimos com o Dr. José Alfredo Luiz Jorge e ficamos o período todo dele, que eram 6 anos. Aí fomos eleito vereador à Câmara. À época da nossa eleição, nós somos o primeiro colocado, 1.311, mais ou menos essa aí. E assumimos a Câmara e fomos eleitos presidente. Terminado o nosso período, iniciamos também por convite do Carlos Eduardo, assumimos também a administração e na gestão dele também assumimos a Secretaria de Saúde, que ele nos pediu que assumisse por questão de uns 12, 13 meses. Exatamente 9 meses. O senhor assumiu a saúde e eu assumi o esporte. Certinho. Foi na época do período eleitoral, nós assumimos dia 1º de abril de 1992. E depois disso aí, nós assumimos também a convite à administração do Félix Saão. Quando nós pedimos demissão foi em dezembro de 99. E depois o doutor Afonso Macchione nos chamou para dar uma mão na saúde. Você tem um conhecimento daquilo lá, você vai administrador hospitalar, dos hospitais aí, deve ter alguma coisa que nos possa dar e ajudar na administração da saúde, que é problemática, né? E deve ter sido resolvido alguma coisa muito lógica, mas à época não era lá grande coisa. O senhor é casado com dona Nilce Flávia Assis Pelizon. Aliás, é irmã do Averci e irmã do Wilson, que os jogadores de futebol, o Wilson, você conhece perfeitamente. O Averci nós entrevistamos. É o Averci, pelos veteranos. Veteranos. Filhos? Filhos eu tenho o Antônio Cássio Assis Pelizon, hoje ele é médico do radio-oncologista do Hospital AC Camargo, São Paulo, da Santa Casa e do Hospital Oswaldo Cruz, a convite. E também representa na área dele de radioterapia,
ele representa a Agência Internacional de Energia Atômica. Por mérito dele, foi escolhido e representa o Brasil nessa área dele. E ele veio dar uma entrevista aqui. Ele esteve aqui dando veio fazer entrevista, uma palestra. Ele fez uma palestra. Foi. E ele participa de muitas reuniões da agência com outros pesquisadores, outros médicos de países do mundo. E ele viaja bastante, conhece o mundo todo praticamente. Tem feito trabalhos bons, tem sido elogiado no serviço e está indo muito bem. Tem o outro, o segundo meu, Luiz Márcio Assis Pelizon, que é anestesista. Esse está aqui, também está tranquilo, está indo muito bem. É um médico também responsável. E o Ricardo, que é o mais novo, radiologista, radio-oncologista, ressonância, aquelas coisas. 3 médicos. Os 3 médicos com sacrifício meu e principalmente a ajuda grande da Nilce. Me ajudou bastante. Netos? 7. 3 filhos? Eu tenho a mais velha, a neta, está fazendo arquitetura em Campinas, filha do Márcio. Tem o filho dele, está com 15 anos, vai fazer 16 anos. Tem o Cássio, de São Paulo, que tem trigêmeos, 2 meninos e uma menina, estão com 9 anos. E o Ricardo, que tem 2 meninos, um de 5 e um de 1 ano e meio, 2. 3 filhos homens, 3 médicos, 7 netos. Seu Wallner, eles então, só o Ricardo está em Catanduva? Não, aqui está o Márcio, e o Ricardo. Que é o anestesista, e o Ricardo. Nasceram todos aqui? Todos nascidos em Catanduva. O senhor é de Catanduva também? Sou nascido em Catanduva. Aqui. Aliás, a família Pelizon é... Pelizon. Já é do tempo praticamente da fundação, quando meus antecessores, meus antepassados, eles tinham uma chácara aí onde é a igreja de São Francisco. Era uma chácara pequena que lá. Onde funciona a FAECA ali, não é a igreja ali. São Francisco? A igreja é do Padre Simval. Ali, tanto a igreja, o terreno da igreja e aquela área toda. A nossa família doou metade e o ex-prefeito e falecido, infelizmente, o Antônio Stocco, que é da Cicopan lá, do outra parte, fizeram no tempo dos padres doutrinários. Então o senhor nasceu em Catanduva, hoje o senhor tem... Vou completar 79 anos. Maravilha, não? De 30, um de 12 de 30. De 12 de 30. De 30. Dezembro de 1930. A sua infância, então, foi aqui em Catanduva? Foi aqui. Meus estudos também foram todos aqui. Iniciei ali no Colégio Nossa Senhora do Calvário, que era no coleginho ali na Rua Brasil, vizinho da Drogadada, né? Fiz o ginásio no Instituto de Educação, onde é a antiga Fafica, e também o colegial lá. Depois, eu prestei direito, mas não terminei. Honestamente, tranquei a parte e desinteressei. Fiz filosofia, ciências, letras, na Faculdade de Filosofia, nossa aqui, na área de literatura e língua portuguesa e área de literatura e língua francesa. Fui, inclusive, aproveitando a oportunidade, fui assessor técnico do Padre Simval, do Padre Xavier, quando o diretor da Faculdade de Filosofia, nomeado pelo prefeito João Rigini. Fiz também administração hospitalar, pós-graduação, porque eu tinha a parte de contabilidade, feito no colégio comercial. Catanduva. E assumi a convite do Padre Simval, Gentil de Ângelo, Antônio Stocco e Júlio Marino. Eu assumi a administração do Hospital Padre Albino à época. E tive a felicidade de ter uma orientadora, pouco tempo, porque ela se aposentou, a irmã Celeste. Felizmente, ela me ajudou bastante. E se me permite, eu vou contar uma coisa que eu acho importante. Já tinha assumido a parte administrativa do hospital, Padre Albino,
E um dia a Madre Superiora do Hospital Emílio Carlos me chamou. Ô Wagner, eu gostaria de conversar com você, você precisa trabalhar a fundação para que fique com esse hospital, porque infelizmente saiu uma nova norma que tuberculoso deve ser tratado em casa. E nós vamos ser recolhidos. Era o hospital Emílio de Carlos, tuberculose. Tuberculose. O Emílio Carlos. São 660 leitos, 660 leitos, com toda a estrutura. Que elas iriam ser recolhidas para Congonhas do Campo, em Minas Gerais, esquece isso. Aí eu levei ao conhecimento da fundação, da direção, ele falou, trabalha a hora. Então, nós temos interesse. E, felizmente, nós tivemos procurando tudo direitinho, a irmã nos orientou também, a Madre Superiora do Hospital Emílio Carlos, nos orientou e eu procurei o doutor Jesus Carlos Machado, que era professor da Faculdade de Medicina, e professor, doutor Adelino também, que era professor da Faculdade de Medicina, e os dois eram médicos no Hospital do Câncer Antônio Prudente, em Canto São Paulo. E eles eram muito amigos do Fauzi Carlos, que era irmão do Emílio Carlos. Fauzi Carlos era o secretário da Saúde. E eles entraram em entendimento, a gente ia sempre em São Paulo, estava mexendo a situação todinha. Aí um dia eles falaram, está tudo resolvido. Marcam a data, quem veio assinar a transferência transferência administrativa para a fundação foi o governador à época, que era o Paulo Maluf, 1983, se não me falha. E ficamos isso. E eu gostaria, inclusive, de dizer, Magatti, de que grandes incentivadores e grandes colaboradores nesse sentido, além dessas pessoas que eu já citei, tive o doutor Aulo e tive o doutor Islema Subia. Aulo Augusto de Mello. Aulo Augusto de Mello e o Islema Subia. Eles foram 100%, inclusive, se não me falha, o Islema era o diretor da Faculdade de Medicina e o doutor Aulo era também amigo da gente e vamos trabalhar, e trouxemos esse hospital para cá na administração. E está aí até hoje. Foi um grande feito, né? Porque... Grande. Inclusive, quando a Madre Superior nos disse, ó, se vocês não conseguirem, isso aqui vai ser transferido, vai ser um centro de mendicância ou um departamento de preso, carcerário, ou então um departamento do Exército. É o que eu tenho para lhe informar extraoficialmente. Eu não posso afirmar, mas informar eu informo. É porque foi construído como hospital de tuberculose porque o clima, né? É bem no alto, bem no alto. Foi ali. E ele funcionou muitos anos, mantido pelo governo do Estado. Pelo governo do Estado. Eram 660 leitos, rapaz, lotado. Eu me recordo que eu era adolescente e as pessoas tinham medo, né? De até passar na rodovia. Que achava que o ar transmitia, evidente, a doença. Hoje... E quem ajudou muito também, fazendo um paralelo nisso tudo, nessa época que ele, se não me falha, o Zé Alfredo, ele era prefeito à época, e na época, quando ele foi vereador, parece que ele deu um título honorário para o Paulo Maluf, se não me engano. E eu conversando com ele, ele também chegou o Paulo Maluf para frente e nos ajudou nessa conquista, que é um espetáculo. Porque o Zé assumiu em 83, né? Foi até 89, o mandato de 6 anos, né? 6 anos. Então, exatamente, foi nesse período. E é um prédio espetacular, 33 mil metros de construção. O que existe no patrimônio daquele prédio lá, deixou tudo. Inclusive com a colaboração do Dr. Aulo, nós chegamos ao Dr. Murbach, que era o chefe do patrimônio da secretaria, esteve aí, ele queria levar tudo embora. E o doutor Aulo, tirar tudo, leito, armário e tudo. Só deixar o prédio. Só deixar o prédio. Mas na conversa nossa e do Aulo também, tal, o Aulo é bom conversador, muito bom. Ele falou, bom, então vou só levar o mimeógrafo, né, elétrico que tem aí, vou levar para... Aqui perto de Araraquara tem um prédio igual. Que no estado de São Paulo são 5 ou 6 prédios iguais. Era Lins, Botucatu,
aqui, Alves Hospitais Florencio, de tuberculose. iguais a esse aí, Iguais. tuberculose. E nós conseguimos isso e está aí, felizmente, e tal, está tudo ali. Era um espetáculo que existe em termos de abastecimento de água, são 4 ou 5 poços artesianos, tem um reservatório que é mais ou menos isso aqui, 2 vezes, tudo controlado. É um espetáculo. Se não me engano, é 1 milhão e poucos mil litros de água que tem ali embaixo. É um espetáculo. E é beleza. E funciona, hoje praticamente o atendimento total lá é do SUS, né? É pelo SUS. Agora, se quer ver um negócio, eu me perdoe, eu já estou falando, já estou ocupado. O entrevistado é o senhor. Não, eu sei. Mas aquela época que funcionava o hospital, essa região aí da Vila Celso e tal era pequenininha, não ia casa até lá. Pequena. Do rio para lá era praticamente mato, né? Era mato. E quem me ajudou bastante, e eu faço um parênteses por causa disso, inclusive, quando na administração dos 2 hospitais, foi o doutor José Aristodemo Pinotti, era secretário da Saúde. Toda vez que eu ia a São Paulo, eu ia lá, e ele nos ajudava. Eu preciso de equipamento, eu falava com ele. Ele falou, vai lá no Instituto de Butantã. Para você ter uma ideia, tem um depósito, tinha na época, um depósito de mais ou menos o hipermercado aí, do Jimenez. Era 2 vezes aquilo lá de equipamento da secretaria para distribuir. E ele me ajudava, vai lá, fala lá com o engenheiro, você já faz o requerimento lá atrás aqui, fala que você já conversou comigo e toca o barco. E me ajudava bastante, porque ele me orientou bastante, Dr. José Aristodemo Pinotti. Ali tem a Universidade de São Paulo e tem o Butantan. E embaixo assim tem um hospital, né? O Instituto Butantan, que é um hospital também, é onde o senhor ia. Eu ia. E ele me ajudou bastante, ele e o doutor Afai, 2 secretários espetaculares, me ajudou bastante, mandava bastante coisa. E também em orientação, assim, em administração hospitalar, eu gosto de fazer referência, que devo obrigações a eles, não sei se são vivos ainda. Dr. José Carlos de Freitas era o reitor da Universidade da Unicamp. E Dr. Hélio era o diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo. Me ajudaram tremendamente nas administrações, entende? Tanto é que eu, às vezes, viajava com o Dr. Pinotti para Brasília para resolver problemas hospitalares. Mas eu me recordo que as pessoas chamavam o senhor por professor Wallner. O senhor chegou a dar aula? Cheguei. Eu dei aula aqui na região, não toda a região, muito lógico. Quando eu me formei aqui, me formei em 71, depois de casado, muito tempo, me formei, eu dei aula de literatura francesa e portuguesa em Elisiário, Pindorama, Santa Adélia e Vila Roberto. Essa regiãozinha assim. E hoje, um pouquinho de aula aqui, um pouquinho de aula toda ali. Toda noite, né? Toda noite, porque durante o dia, cedo eu trabalhava nas administrações dos hospitais, e à tarde, prefeitura. Eu conciliava as coisas, né? A gente ia no tênis, jogar bola, nadar, eu me recordo do senhor como secretário lá no fui clube. Secretário lá há muito tempo. A gente tem, assim, uma imagem bem... Eu morava muito perto ali também, na Rua Maranhão do senhor. Você morava ali. Cresci ali, então a gente sempre teve um contato. E no tempo do João Reguini, me perdoe eu também falar isso, ele me jogou como eu também trabalhei no SESC como orientador de esportes, na época que era na Rua Minas. Que o presidente era o Jordano, o professor Jordano. Aliás, devo um grande favor para mim, que me orientou bastante em parte educacional, depois eu conto para você porque eu fiz, grande, demais. E quando nós fizemos os Jogos Regionais da Zona Norte, aqui a primeira foi a inauguração do Conjunto Esportivo. 1973. No tempo do João Reguini. Reguini. Eu fui presidente, organizei esses Jogos Regionais, fui presidente. No ano seguinte, eu também fui presidente, mas já na época do Pedro Nechar. E nessa mesma época, houve um entreveiro, não sei com quem lá, eu fui presidente da Confescar, os 2 anos, 72, 73, aquela coisa toda. E com respeito, por exemplo, ao professor Jordano Missinera, a quem devo muito favor, nessa orientação educacional, eu fui convidado pela Fundação
lá, inclusive me procuraram quando trabalhava com o Dr. João Rigini ali, onde era a Fafica, para dar uma vista na situação da Faculdade de Administração de Empresa. Eu fui lá, porque vinha a comissão para reconhecimento da faculdade. Da faculdade. Eu trabalhei 6 meses à noite, das 7 da noite até 11 horas. Contratei a filha do Zé Rebolo e a filha do Mir Smith, naquela época, para me ajudar. Então conseguimos regularizar aquilo lá. Conseguimos, existiam as falhas, muito lógico, mas coisas foram superadas e mandamos até o Vivo da Lário para adiar a visita da comissão. Fizemos a mesma coisa no tempo de Dr. Aulo, quando assumiu a Faculdade de Medicina. E a gente foi tocando o barco, né? Fui secretário executivo da Educação Física. E tocamos o barco aí, porque senão eu precisava, né? O senhor vê que interessante, né? Com todas essas funções que o senhor teve, então, porque o senhor nasceu aqui e tal, estudou, fez faculdade aqui, aí o senhor optou por morar em Catanduva e continuar aqui, por quê? Porque o senhor tinha atuação e teve... Na realidade, Magatti, depois que nós fizemos isso aí, eu gostava muito daqui. Minha família sempre foi aqui, né? Meus irmãos também moravam aqui. Infelizmente, eles faleceram. E depois tomei gosto pela política. Mas não tomei gosto pela depois política. Dessa série de cargos que o senhor teve, o senhor era uma pessoa extremamente conhecida e querida. O senhor era uma pessoa... Obrigado. É até hoje, mas me recordo que as pessoas, os funcionários, principalmente do Hospital Padre Albino, chamavam o senhor de paizão, né? Paizão, é verdade. Eu tenho isso porque sou casado com uma enfermeira e as pessoas queriam muito bem o senhor. Muito obrigado. O senhor era uma pessoa lá muito querida. E depois outra, Magatti, sabe que eu também me interessava muito, principalmente na administração pública. E na área hospitalar também, bastante. O senhor gostava, muito, né? Gostava. Gostava mesmo do serviço. E na administração pública, trabalhando com os prefeitos que eu trabalhei, eu ia muito a São Paulo com eles. Enquanto eles iam resolver alguma coisa, eu ia para outro lugar, vai em tal secretaria. Então você vai tomando gosto, né? E a gente ia, resolvia a situação. Fui presidente de liga, que eu tanto vendo de futebol 2 anos, também um trabalho diário. E a política, as pessoas falam, mas a política, coisa pública, quando você começa a se envolver, é apaixonante. É apaixonante. Muito apaixonante. E outra coisa, viu, Magatti? Quando nós assumimos esses cargos aí na administração, eu tinha muito interesse porque praticamente entravam, com exceção do Dr. João Rigini, que conhecia a administração pública e foi um grande professor para mim, não tem dúvida nenhuma. Os outros eram neófitos nesse negócio. E eu procurava, fazia cursos no Ministério do Interior, fazia curso no Tribunal de Contas e tenho todos certificados dessa situação toda, entende? Então, para não errar, você fazer um negócio, dar um parecer e atrapalhar a vida da pessoa, então é melhor você ficar quieto, não é verdade? E fazia isso. Fiz diversos cursos em Brasília, fiz aqui em São José do Rio Preto, no município escola, tudo isso aí. Mesmo na parte de hospital, quando eu ia a Brasília lá, consegui algumas coisas, consegui com medicamentos da SEMI que vinha. Vou te contar um negócio muito particular. Uma vez, no tempo do presidente José Sarney, ele nos ficou, acho que estava meio atrapalhado as finanças, e ficou muito atrasado o pagamento do hospital, do atendimento na década de 80. Mais ou menos isso aí, daí para cima. No tempo do Zé Sarney. Até nós tivemos com o doutor Pinotti em reunião com o Jader Barbalho, ele era o ministro da Previdência. E fomos cobrar, ele falou, vocês vão do lado aqui, a fazenda, lá em Brasília. E o planejamento, vocês brigam lá, porque eu não tenho dinheiro aqui, quem libera é lá. Fui com o doutor Pinotti, eu e mais outros outros administradores. Mas voltando, eu estava dizendo a você que nós fazíamos os cursos assim, e
dávamos orientação firme para prefeito, senão dava confusão. Dava mesmo. Mas as pessoas... o Jorge, que trabalha na prefeitura, Jorge. ele começou como mirim com o senhor, né? Começou como mirim. E ele fala, eu sou grato ao professor Wallner, que eu aprendi tudo com ele. O homem sabe tudo de administração não, pública. não é isso, não. As pessoas, quando têm alguma dúvida, eu sei que recorre ao senhor. O Jorge eu coloquei no tempo do João Rigini. Cá entre nós, só nem quero que pertença a isso aí. Eu vi o Jorge ali na esquina do café da esquina, vendendo bilhete. Estava assim. E eu conversava muito com ele. Eu falei, eu vou te arrumar um lugar. Falei com o doutor João. Ele falou, traz o menino aí que eu acerto. E acertou. Ficou aí, graças a Deus. Está até hoje. É um cabeça. Está até hoje, é uma pessoa excepcional. É um sujeito excepcional. Te ajuda, te auxilia, nunca vi prejudicar ninguém. Se pedir alguma coisa a ele vai até o final. Não tenha dúvida nenhuma. É um bom caráter. Mas eu voltando à SEMI, quando o Sarney estava com dificuldade, eu não tinha condições de pagar laboratório no hospital. Recebi um pouco de equipamento, de medicamento. Um pouco de dinheiro eu tinha que pagar funcionário, muito lógico, e então desviava, pagar médico, aquelas coisas todas. E um dia eu liguei pro responsável pela SEMI. Não posso estar errado no nome, se não me falha, era ou qualquer coisa assim. E falei para ele, falei da situação. Ele falou, pode deixar, eu vou te arrumar algumas coisas. Não demorou 15 dias, a japonesa, que tomava conta do depósito da SEMI, em São Paulo, fica na Avenida Casa Verde, me ligou. Chegou uma medicação para você aqui, vem buscar. Eu fui e levei a caminhonete 100 que tinha lá, preta. Hospital. Fomos para lá, eu e o motorista. Fomos lá, quando chegava, né? Mas eu ia em todo lugar assim, eu já levava alguma coisa para os funcionários, né? Sempre uma leitoinha, essas coisas que eu tinha lá. Eu fiz uma pocilga lá no hospital, tinha uma granja também que fornecia ovo para Deus e todo mundo. Tinha peixe, mantive tudo isso lá. E eu fui lá, ela falou, entra lá no fundo, só a caminhonete vai encher de medicamento controlado. Falei, puxa vida. Ela falou, vem ver o que você tem aqui. Tinha mais que o Hospital das Clínicas. O senhor vai indo para Catanduva hoje? Vou, são quase 11 horas, quero chegar lá às 4, 5 horas, estou lá, né? Ela falou, então o senhor me manda um Mercedão amanhã, sem falta. Um Mercedão. Caminhão. Um caminhão. Peguei e liguei para o Inhote. Era assim, Inhote, você tem algum Mercedão que vem vindo de São Paulo para cá? Ele falou, não tenho, mas vai sair amanhã cedo uma carreta para lá. Olha, eu precisava disso, não tem problema. Você tem quem vai? Eu falei para o motorista nosso, deu a maneira, você vai lá e já retira isso. Mas o cara veio uma carreta de medicamento. De um Inhote que me trouxe de medicamento, rapaz. Encheu. Fiquei livre. Beleza, pagar as contas, né? Mas era assim, viu? Mas felizmente que a gente fazia um pouquinho de amizade, hoje está mais tranquilo, mas foi... Sr. Wallner, o senhor tem ideia, assim, noção, ou lembra de sua adolescência, que pessoas que marcaram sua adolescência aqui, ou que fato que marcou em Catanduva? Porque na época de adolescente, do senhor, Catanduva não é o que é hoje. Não era bem tranquilo, bem... A gente andava muito descalço, ia para as vilas, para os bairros aí, era muito mato também, né? Era verdade. O que me marcou bastante, inclusive na minha adolescência, muito lógico, foi eu via muito o Padre Albino. E vou dizer o porquê que eu achava. Marcou e conto sempre isso. Aliás, se você for ao Museu Padre Albino, você vê um retrato dele, daquilo que eu vou lhe contar. Ele morava ali na Drogadada. A Drogadada não era Drogadada, era uma casinha. Né? Me recordo. Um quintal. E ele saía muito com o senhor Hermínio, que depois trabalhou comigo, um espetacular senhor Hermínio. Saía muito por aí para pedir peru, leitoa, frango, galinha para o hospital. Ia para todo lugar, né? Para todo lugar. Ele tinha os galinheiros atrás do hospital, entre o muro e o prédio do hospital, tanto é, quando eu entrei ainda existia isso lá. E o Padre Albino, nessa casa, ele põe os perus.
Você sabe, parece besteira, tinha igreja. Ele saía todo dia, depois da missa que ele fazia tudo, ele saía todo dia com aqueles perus, ele tinha que nem uma bengala, não é bengala assim, ele ia batendo aquele monte de peru atrás dele, fora de brincadeira. Na rua? Peru, na rua, atravessava a Rua Minas, atravessava em volta, na frente da Matriz, acompanhava a Rua Minas até lá embaixo, onde tem o Parque Iracema, né? Ali morava... Era a fazenda do Renato Bueno Neto. Não tinha casa lá? Não tinha casa. Nenhuma? Tinha uma casa lá no fundo, igualzinha dele, mais embaixo lá. Ele ia lá, o capatói lá do Renato, ele soltava os perus lá. E era engraçado, quando ele fazia não sei que movimento, os perus acompanhavam, voltava à tarde com ele, ia lá. Fora de série. Outro dia não, um pouco tempo eu estive lá no museu e vi uma fotografia. Falei, o bicho aí. Eu tive 2 vezes lá. Não cheguei a observar. Mas os retratos, você vai lá, é um espetacular. Marcou o senhor? Marcou. Parabéns, marcou bastante. E tiveram outras pessoas como o Zé Olímpio Gonçalves, Durval Mota, que me dava muito com eles. O Zé Olímpio tem a casa, Gentil, mantém até hoje, né? Tem a Fazenda São Sebastião e aí mora na Praça da Ricardo República, o Fábio, a Ana. O Zé, infelizmente, faleceu, foi presidente da Associação Beneficente Catanduva, depois transformada em fundação. O Gentil de Ângelo também. Gentil de Ângelo... Falava em clube de tênis, era o Gentil de Ângelo. E ele foi também presidente da fundação, foi tesoureiro mídia. Era espetacular. Mas são pessoas que marcam a gente. Passou a ser fundação... Era a Sociedade Beneficente? Associação Beneficente de Catanduva. E depois que passou a fundação? Depois passou a fundação. Com o Padre Albino e com esse pessoal. O doutor Renato, se não me falha, foi o primeiro presidente da fundação. Doutor Renato Bueno Neto. Bueno. Que era o dono de toda aquela situação lá. Bom, então, o senhor funcionário público, a empresa privada, o senhor atuou em alguma? Atuei nessa daí só, né, que era o hospital, mas... Fundação Padre Albino. Fundação Padre Albino. Muitos anos. Eu entrei lá em 1900... Bom, eu trabalhei antes na fundação, eu trabalhei na escola, na educação física, trabalhei na medicina, na administração de empresa e depois nos hospitais, né? Acredito que bem, eu me aposentei lá em 92, acho que foi, 91, 92. De 72 que eu comecei a fazer uns 20 anos. Uns 20 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso. O que motivou o senhor a entrar na política, na vida política? Foi assessorando os políticos, os prefeitos? Não, eu tive meu irmão, o Éder. Ah, o Éder Pedro, né? Perizon. O Éder Pedro Perizon. Dentista, né? E o que me fez entrar até assim foi a convivência que eu tive com essas pessoas, né? Borelli, João Reguini, Pedro Nechar e o Zé Alfredo. E depois eu fui convidado pelo Gerson Gabas e o Manel Hernandes, Guido Brolia, Horácio Lopes e Dr. Regis. Se eu não queria ser candidato a prefeito na época, que seria contra a segunda Varley. Eu falei, escolhe um candidato com você. Tá são e vivo aí. Eu procurei o Carlos Eduardo. Perguntei ao Carlos, procurei, ele tinha a indústria lá, né? A nova indústria. Aí conversei com ele e falou, Varney, eu topo sair com você. Mas minha família, claro, gostava muito dessas coisas. Eu saí fora e ele entrou. Eu falei, fica você, vai, toca o barco, se eu puder te ajudar, te ajudo. Foi em 92. Foi em 92. Que ele foi prefeito de 93 a 96. 96. Foi isso. Então, a primeira eleição que o senhor disputou foi para vereador? Para vereador de 89 a 92. De 89 a 92. 92. Foi o mandato, o senhor foi presidente da Câmara de 89 a 90. 90. O senhor tem alguma passagem interessante que o senhor vivenciou aqui em Catanduva, na vida pública, como vereador, na vida sua civil? Olha, Mangatti, eu acho que
tudo que eu vivenciei, assim, eu não posso classificar tudo assim. Para mim foi tudo bem. Honestamente foi tudo bem, foi vivência. Aprendi bastante, muito lógico. Mas para mim é tudo tranquilo, bom mesmo. Muito bom. É porque Foi sempre tudo foi bem. desafio, né? O senhor como Desafio, professor, cuidador, depois como administração hospitalar, depois como na área de administração ação pública. A experiência que o senhor tinha também foi secretário de clube. Fui. Ajudei não. Orientei a organização da Cooperativa Agrícola do Quilômetro 7 a pedido do Zé Olímpio Gonçalves e da Associação da Cooperativa de Cafeicultores de Catanduva, a pedido... Naquela época, Catanduva tinha café, porque era terra do café. Né? Era terra do café. Terra do café. E na Associação de Cana, dos fornecedores de cana. Seus filhos nenhum teve interesse em seguir a vida política? Não. Nenhum? Nenhum. Porque nós temos médicos... não tem dúvida nenhuma. Muitos nenhum, até que estão na vida pública, acham, né? Eles achavam, pai, isso aí, sei lá, talvez seja a orientação que a gente tinha também, né? Sabe como é que é? O senhor pôde acompanhar como prefeitos João Reguine, Pedro Nechar, uma parte com Varley, muito pouco, 7 meses, se não me engano, 8. Depois Alfredo o período todo, depois Carlos vereador, Carlos Eduardo e uma gestão do Félix. E um pouco com o Afonso Marchione Neto. E um pouco... Então, o senhor tem condições, assim, de fazer um preâmbulo. Por exemplo, o senhor vivenciou a prefeitura no prédio da Fafica, que hoje é FATEC, que lá era a prefeitura, um prédio maravilhoso. Maravilhoso. O senhor vivenciou aqui também, trabalhou aqui nesse prédio. Aqui neste, na Câmara, que depois eu vou fazer a pergunta para o senhor da diferença. O senhor conviveu com prefeitos e com o prefeito atual. O que o senhor acha, se era muito diferente a administração daquela época para de hoje? O que o senhor faz Magatti, eu acho o seguinte, cada um tem sua peculiaridade de administrar. Vê de uma forma, muito né? Lógico, você às vezes pode até falar em alguma coisa, pode ferir. Mas para mim, eu acho que todos eles fizeram o que tinham que fazer, né? E se não fizeram mais, porque é tudo limitado, era tudo limitado. Que é difícil a Inclusive, administração pública, as próprias interferências. Interferência política, não tem dúvida nenhuma, para conseguir verbas essenciais. Eu presenciei diversos casos junto ao governador. Hoje é até mais fácil isso, muito né? mais Antigamente fácil, era muito acirrado o problema político. Me perdoe, eu vou lhe falar mais essa. O ano passado, eu tive numa reunião do PSDB, lá na chácara do Vanir, né? Vanir. Eu conheci um deputado que estava lá, Massafera. Teve aqui essa semana. Ele era prefeito de Araraquara e é deputado. Foi diretor do DR também em Araraquara. E chegando nele, via o Catanzaro, que se dá da cúpula lá do PSDB. Eu fui conversar com ele. Eu não sou mais lá, mas arruma uma verba lá para o Hospital Padre Albino. Ele falou, é filantrópico? É filantrópico. Então você manda para mim as coisas que eu faço. Não, talvez não seja muito. Eu peguei e pedi ao Legário, né? Falei, Legário, me arruma a papelada assim, fiz o rascunho do ofício, tudo direitinho, né? Me arruma as documentação do Padre Albino, que indica que ela seja filantrópica, da fundação, e um relatório anual que tem, isso tem. Me arrumou, eu vi e falei para ele, manda entregar assim no escritório dele em Araraquara ou na Assembleia. Demorou uns 20, 30 dias, um bolegário me falou, Wagner, fui chamado lá para assinar os 50, ele deu 50 mil reais. Tá bom, beleza, tá, muito obrigado, tá. Agradecemos lá o homem, tudo direitinho. O fim do ano passado, eu falei novamente com ele.
Eu falei, olha, eu tenho uma boca boa para pedir um dinheiro para o Estado ou federal. Me faça a mesma coisa que você fez a vez passada, isso no fim do ano passado, que eu vou encaminhar uma pessoa que eu conheço e tal. Ele acho que se esqueceu e eu acionei o Nelson Lopes Martins, na igreja, inclusive. Eu estava no sábado, eu vou à igreja, e ele parou do meu lado. Falei, Nelson, está acontecendo isso lá, o professor lá acho que esqueceu. Lembre ele. Aí ele lembrou, tá, eles fizeram, eu vim buscar aqui na Câmara. Acho que faz um mês, nem isso, com o Marcelo, né? Sei, assessor. Vi tudo direitinho, encaminhei. Aí me responderam, ó, consegui os 300 mil reais. Só que vai receber 150 este ano e 150 ano que vem. Tá ótimo. Com a coisa. Falei, pô, beleza, avisei, né? Aí eles, já tá bom, a gente podendo ajuda. Então, mas é o que eu estou querendo dizer. Esse parâmetro que eu estou dizendo para o senhor, hoje, politicamente está mais fácil conseguir verba. Tá mais fácil. Tem que ir lá, tem que fuçar, tem que fuçar. buscar, porque tem verba. Tem, mesmo porque é o que eu disse a eles. Quando vocês quiserem pedir verba, não peçam no fim de ano. Ah, não. Vocês peçam antevéspera da aprovação de orçamento. De O orçamento. orçamento normalmente é aprovado até Outubro, 30 de novembro. De outubro Mas a manda novembro. setembro, mais ou menos, que vocês vão fazendo emendas, que é emenda no orçamento. E toca o barco. Porque é muito mais fácil fazer uma emenda no cômputo, no conjunto No orçamento geral. geral. O povão aprova, do que você chegar a apresentar um projeto. E às vezes tem implicações políticas, eu falo, não vou votar não, porque não me deram isso, não me deram aquilo. E já com emenda, vai no bolo todo, no Globo lá. Lê, aí manda bala, né? Não tem outro jeito. Mas Catanduva mudou muito também, Mudou né? Mudou bastante. Eu me recordo, é interessante o que o senhor fala. E outro dia eu estava pensando o aspecto administrativo, cada um tem uma visão. Não tem dúvida. O João Riguino, outro dia, na entrevista aqui com ele, falou, eu fui engenheiro, prefeito, o Afonso é engenheiro, prefeito. O Carlos era empresário. O Pedro Nechar, empresário. Zé Alfredo era advogado, um radialista, jornalista e o Afonso é engenheiro. Cada um tem uma visão, né? A visão a visão política, diversa, a visão administrativa claro, muito lógico. Da coisa, né? Então o senhor pôde, desde a época sua de vereador e homem público e administrador hospitalar principalmente, o senhor pôde sentir que houve uma grande mudança? Houve, não tem dúvida nenhuma. Até que o Hospital Padre Albino tornou-se um hospital de referência. É um hospital de referência, não tem dúvida nenhuma. Mudou muito. Mudou muito. E, inclusive... Na realidade, é uma empresa. É. Tem que ser administrado. Né? Eu, hoje, na minha época, era a que mais recolhia imposto de renda em Catanduva. E, se não me falha, que tinha um maior número de funcionários. A minha época, se eu não tiver, me perdoe, a fundação tinha 1.067 funcionários. É a fundação e a prefeitura que são os maiores empregadores de Catanduva. Não tenho dúvida nenhuma. E atende toda a região da Média Araquarense, né? E a gente pode observar, você vê um monte de ambulâncias de fora. Eu tive felicidade de contar com a colaboração de uma porção de gente, dos quais, vou lembrar, Benedito Zancaner. Nós tínhamos um conjunto de elevadores no Hospital Padre Albino tremendo, parava sempre. Um deles chegou lá, acho que ele sofreu alguma coisa. E precisou do elevador. Ele chegou, não vou fazer uma campanha. O elevador ia de tranquinho, né? Assim, eu vou fazer uma campanha. Ele fez uma campanha, mudou. Ele fez com a família dele, praticamente contribuiu com tudo. Deu aquele elevador. Até eu botei uma placa lá agradecendo. Depois vieram os usineiros. Porque pega fogo, o pessoal se queima muito, você precisa ter uma unidade de queimado. E eu fiz, né? Montei lá. UTQ, né? Unidade de queimado. Quem me deu a banheira foi a Sônia Dispoli, mulher do Zé Carlos Marinho. A Sônia do Julinho, né? Do Julinho Marinho. Julinho Marinho. O doutor Regis deu a mesa todinha para coisa. E o Dito Zancaner também me deu toda a parte de ar-condicionado. E começou a funcionar em 1987, se eu não estiver errado. E está funcionando até hoje e atende
nós atendíamos naquela época, tinha gente que vinha de Campinas para ser atendida aqui. Ligavam, pode vir, está aí, está à disposição, né? Mas era assim, viu? A gente sempre, o hospital foi referência, é o hospital escola, Foi, é o hospital escola, universitário, e é referência até referência. Hoje, né? Referência. E é respeitado. É respeitado, não tenho dúvida nenhuma. Lá para cima também, eu tive muito contato com muita gente, fiz algum pedido, até tenho placas de funcionários, de alunos, com respeito ao reconhecimento da residência médica, e fiz mais empenho, me perdoe, talvez a cabotinice, mas me perdoe. Meu filho, o Cássio, ele fazia residência médica no AC Camargo. Ele fez 1 ano aqui de cirúrgica, mas não era reconhecida. E ele estava para terminar a residência lá e precisava o reconhecimento. Aí ele me ligou: pai, eu não tenho residência disso aí, eu preciso, eu vou ter que fazer mais 1 ano, eu preciso trabalhar, deixar você sossegado, aquela conversa toda. Falei: tá bom, eu vou ver o que eu faço. Peguei, eu tinha lá, fui a Brasília, eu tinha uma certa amizade com a doutora Lurimilda. O nome dela era uma baiana, tamanho assim. Entendia de coisa, barbaridade. Ficava no anexo do Ministério da Educação, lá em Brasília. Fui lá, conversei com ela, falou: ó, tem um problema lá, pegou todo o processo, tem um problema lá num departamento. Mas eu vou ver o que eu faço, mas o senhor cutuca por aí. E eu cutuquei não consegui falar com ele, mas falei com a pessoa chegada a ele, que era o Leopoldo Collor, irmão do Collor de Mello. Collor de Mello. Ele não estava no escritório. Se não me engano, o escritório dele ficava na Muita Pitininga naquela época. Aí eu deixei o recado com a pessoa que era próxima a ele. Falou: pode deixar. Daí uns 15 dias a Lurimilda ligou para a secretária da faculdade para me esperar que vinha fazer a auditoria. Vinha fazer a auditoria. Fui recebê-la em Rio Preto. Viemos conversando e tal. Apresentei ao diretor do departamento, que estava meio complicado, sei lá, não tinha sido aprovado. E à tarde ela falou, chegou lá, como é que eu faço para ir lá para Araras? Que ônibus? Eu falei: não, a perua da fundação vai levar a senhora lá. E espera a senhora. Não, eu tenho uns parentes lá, vou ficar lá, amanhã cedo eu vou para Ribeirão Preto. Então tá bom, mandei ela levar. Antes dela sair, ela chegou e falou: ó, dia 4 de dezembro, seu pedido entra em discussão na Comissão de Residência Médica. Foi aprovado. Conseguimos isso aí. Junto com o doutor Aulo, o doutor Islema, nós conseguimos também, não sei se ainda está funcionando, o tal de FIDEPS. FIDEPS é o seguinte: é um convênio que existe, MEC e SUS. Então, vamos admitir, um procedimento do SUS, R$1.000. Eles davam, à época, se não me engano, 15% sobre o MEC dava. O MEC... Se não me engano, era 15% ou 20%, mais ou menos a quantia, mais ou menos essa, sobre os R$1.000 do procedimento. Mas esse dinheiro é destinado à pesquisa da Faculdade de Medicina, chama-se FIDEPS. Então, nós conseguimos isso com o Islema, com o Subir também, eles nos ajudaram, o doutor Zé Carlos, aquela turma toda. A gente pedia mesmo, não tem dúvida nenhuma. Deve estar em funcionamento também. Uma vez também, nós estávamos com um problema porque nós tínhamos a residência médica, tinha que pagar o residente, muito lógico, né? E é uma nota. Aí eu conversei com o Flório, filho do Luiz Flório. Ele era assessor do doutor Afai. Rui Flório. Rui Flório. Rui Flório. Era assessor do doutor Afai, que era secretário da Saúde, né? Saúde. Aí um dia ele marcou a reunião lá conosco para conversar com ele. Fui eu, foi o doutor Albino Couto, que era o presidente da fundação, e o doutor João Calil. Se puseram para ele e tal, ele determinou a PUCamp, nem sei o quê. Campinas. Para que pagasse, mandasse o dinheiro para pagar a residência médica, que não sei se está fazendo isso até hoje, não sei. Agora o Orlando Zancanelli também me ajudou bastante, viu? De uma feita, o doutor Pinotti tinha me dado a câmara, a máquina que tem até aí.
E eu fui. E os negros me avisaram que eles queriam mandar para Londrina. Lá não sei de onde lá. E eu fui no doutor Orlando. Ele era senador? Não, ele era do Tribunal de Contas. Ah, do tribunal. Aí eu fui lá e falou, pode deixar. Ele ligou lá para o diretor do Hospital das Clínicas. Não, senhor, isso aí é de Catanduva. Eu fui conversar com o diretor. Vai lá e conversa com o diretor do Hospital das Clínicas. Fui eu e acho que o doutor João Calil. Ele era diretor clínico. Fui lá. Ele falou, não pode ficar sangue, ele não vai não. O senador lá, chamava de senador, mas do conselheiro lá já mandou resolver isso já para o senhor. Eu mandei buscar. Influência. Fora de série. Ele ajudou muito Catanduva. Ajudou. Né? Aquele conjunto esportivo, rapaz. Ele ajudou muito, Ajudou demais, demais. O senhor e assim a gente foi passando. O senhor tem... Magatti, dá licença um pouquinho só. Deixa o senhor do lado. Somos amigos. O senhor tem recordação, assim, ou saudade de algum acontecimento, algum fato que marcou na sua vida, assim, em Catanduva? Nesses seus tantos anos de vida em Catanduva. Algum fato, alguma coisa que o senhor... Alguma pessoa... O senhor está, por exemplo, o senhor disse que na adolescência foi o Monsenhor Albino com os perus. Isso. Era uma bengalinha que ele andava. Uma bengala. Eu ia na missa dele 5 horas da manhã lá na capela. A gente não esquece nunca. É verdade. Então, o senhor tem assim alguma... Não, é o que eu disse a você. Eu tinha... As passagens que eu tive pela vida, todas elas são recordadas, né? Intimamente ou às vezes assim. Mas todas elas, para mim, marcaram a parte de Catanduva. Quer o seu crescimento, administração hospitalar, administração pública. Porque o senhor acompanhou, amigos, né? De uma forma geral, tudo. As faculdades, os hospitais, a Câmara, a Prefeitura. Tive, quando também me formei na filosofia, são coisas assim, né? O senhor conhecia, porque o senhor foi presidente da Câmara, as instalações da Câmara naquela época. Que já era aqui, nesse prédio. Já era aqui. E o que o senhor achou das modificações existentes? Espetacular, tanto é que eu lhe falei ontem a respeito dessa situação aqui, que era um vazio, né? Era um arquivo geral. Era um arquivo geral, Mas é um espetáculo, não tem dúvida nenhuma. E o melhoramento vai sempre para melhor, né? Como diz o outro. O presidente atual, Marcos Cripa, ele tem uma... Eu classifico como uma visão até futurista, porque a gente vê os políticos... Não, e a gente vê pela atuação dele e vê o respeito que ele impõe, não o respeito... Perante as situações, pessoal, né? O respeito que eu tenho por ele tem por mim. Ele gosta muito do senhor. Vocês. E com o pessoal, tanto é verdade que ele é o terceiro mandato como presidente. Se não fosse... acho que tchau, imenso. Eu acho que né? 3 mandatos só ele, né? Até hoje. Ele é tremendo, é um sujeito que leva a sério, quer a coisa certa. Eu tive muito contato com ele, tenho. Eu respeito muito, inclusive na gerência das coisas dele. Das coisas e da Câmara. Principalmente que a gente conhece um pouquinho. E a gente vê que é certinho mesmo. Não tenha dúvida nenhuma. Minha vista, muito lógico. Eu acho muito, muito bom. Não é tremendo. Porque aqui é um estúdio de gravação mais de áudio. E agora ao lado aqui já terminou o estúdio de TV. Você tá me falando, é um espetáculo, pô. Um aproveitamento do espaço que era morto, né? Perdido. Ficava um amontoado aí de cadeira, de coisas, e ele um dia desceu aí e falou, eu vou mexer nisso. Você tá louco, bem. Marco? Não vou. Fez muito bem. Graças a Deus que é o que a gente, homens como o senhor, homens como o Marcos, homens como os vereadores da sua época, da de hoje. Perfeitamente bem isso aqui, viu? Um espetáculo bem adaptado, bem feito e definitivo, né? E essa ideia dele de criar esse acervo Catanduva, que é essa série de entrevistas de pessoas, de homens
e mulheres também que fazem parte dessa história da cidade, porque ele disse um dia, Magatti, a gente sabe, mas, por exemplo, você vai ficar procurando em livros e jornais antigos e nós precisamos ter alguma coisa que a gente consiga gravar. É um acervo. E mostrar. Não tem dúvida, porque fica na internet, fica online para o mundo inteiro. O mundo inteiro está vendo a Câmara de Catanduva. Não tem dúvida nenhuma. Tem outros vereadores de outras câmaras, como a de Rio Preto, de cidades de grande porte, que chegam aqui na nossa Câmara e ficam assustados. O que é isso? É verdade. Vocês têm tudo isso aqui? Não é só eles. Ontem, quando eu entrei aqui, você me mostrando, eu falei, vixe, espetacular. Pelo amor de Deus. Muito mais. Esta Câmara de Catanduva, ela está entre poucas no Brasil que tem toda essa ligação com o Senado, com... o povo hoje tem um contato direto com a Câmara. Você entra nas sessões, você sabe tudo. É por isso que eu lhe disse, a visão do Marcos e a maneira pela qual ele vê as coisas da Câmara e do município, não tenha dúvida nenhuma, são fabulosas para mim, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho excepcional. Às vezes nós conversamos bastante. Eu tive alguns problemazinhos, levei a ele, não tenha dúvida nenhuma. Claro, visão assim, minha visão é uma, talvez a dele fosse outra, dentro da administração pública, muito lógico, não é? Para ver a opinião de um, ele é chefe de um poder. Legislativo, é um poder. É um poder. É o segundo poder, né? O segundo poder. E muito mais, ele conhece perfeitamente bem. Não tenha dúvida nenhuma. Aliás, eu parabenizo com ele, com vocês todos que tocam isso aqui, que é um negócio para o futuro mesmo. Eu, por exemplo, o senhor, várias atividades. Eu tenho formação na área da educação, fiz medicina esportiva também. Certo. Gosto muito dessa área de comunicação. Eu tô me realizando, eu sei, eu te porque é o que eu disse outro dia. Não, mas entrevistar qualquer um faz. Tudo bem. Só que não é qualquer um que conhece a história do seu Wallner, do seu João Reguini. Não é qualquer um. Você tem que... Não é assim uma coisa... Você vai à pesquisa, você vai a coisa. Daí que é excepcional esse serviço que vocês estão fazendo, porque se eu chegar um aqui interessado em fazer uma pesquisa sobre, vamos admitir, o João Reguini. É só pegar o DVD dele. Está aqui o João Reguini. Pega o DVD, coloca... Trabalhou, era um sujeito que trabalhou. Tá certo, ele teve lá seus problemas administrativos por falta de numerário. De numerário. E existia, na época, alguns que eram contra ele e chutava na cabeça, não sei se ele falou. Falou. Então, eu participei disso. Que ele queria seguir a carreira política e não pôde. Não pôde. E, às vezes, entrevistas com o governador. Eu participei com ele. Não só com ele, com o Pedro Nechar, Zé Alfredo, o Carlos Relativo. O Félix praticamente não saía com ele assim. Trabalhava dentro em parte, né, para viagem. Mas eu convivi com ele em cada coisa que eu acho que eu não devo nem dizer. Não, ele falou. Isso. E aquela época ele falou assim, era Arena e MDB. Hoje está mais diversificado, né? Hoje você tem uma situação mais complexa, mais ampla. Sr. Wallner, o senhor tem alguma mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos vereadores, para o nosso presidente, para as pessoas que vão assisti-lo? Depois a sua família também vai poder, juntamente com o senhor, assistir esse DVD. Ô Magatti, eu sou grato a tudo aquilo que eu tive da população de Catanduva, não tenha dúvida nenhuma. E especialmente de todos aqueles que trabalharam, com os quais eu trabalhei. Principalmente prefeito, administração hospitalar, o pessoal de funcionários, todos eles. Há um respeito mútuo que eu preservo, isso eu acho muito bom. O Marcos, como eu já lhe disse, para mim é muito bom. Tiveram outros vereadores, está aí o quadro todinho, né? Você, ele, o Paulinho, todo esse pessoal merece toda a consideração e todo o respeito, além da parabenização que eu devo deixar transcrito, porque
porque vocês trabalharam tanto quanto eu e outros trabalharam em benefício não só do seu trabalho, de responder por isso, tudo isso aqui, como nós também. Né? E é isso, eu agradeço tudo isso aí, Maga. E está aí o que eu pude lhe dizer sobre aquilo que... Mas a gente leva assim, certo, Magatti? Muito obrigado. Ao Cripa também, as minhas congratulações por tudo isso aqui e pelo trabalho dele, não só dele, como de todo o corpo da edilidade, vereadores e funcionários, que são todos amigos da gente, muito lógico, e merece o nosso respeito, não tenha dúvida nenhuma. Seu Wallner, em nome da presidência da Câmara, do vereador Márcio Cripa, dos demais vereadores, dos nobres edis, nós aqui do estúdio, o Matheus, nós queremos agradecer essa honra que o senhor nos deu nessa entrevista de hoje, que é uma série de entrevistas, e o senhor, evidentemente, vai fazer parte dessa série, desse acervo Catanduva, que nós ficamos orgulhosos de acompanhar o senhor durante o percurso da nossa vida. Graças a Deus, o senhor está muito bem de saúde, um homem de um conhecimento fantástico, que para nós foi muito bom entrevistá-lo. Gostaria que o senhor levasse um abraço para a dona Nilce, para os seus filhos, seus netos. Não, levo sim. E foi muito prazeroso bater esse papo. Muito obrigado, e com vocês também a mesma coisa, a recíproca é verdadeira. Estamos finalizando mais uma entrevista com o querido professor Wallner Pelizon, desta nossa série. Nosso muito obrigado e até breve. Até breve, se Deus quiser.